Então, nessa ação penal 501.5608.57, continuidade do depoimento do senhor Mário Frederico de Mendonça Góes, eu passo então a palavra à defesa. Eu peço só que seja informado sempre o defendido, certo? Para fins da gravação. Pois não, excelência. É James Walker, advogado por Roberto Gonçalves. Pode fazer as perguntas. Muito obrigado. Boa tarde, senhor Mário Góes. Senhor Mário, o senhor disse no começo do seu depoimento que todas as tratativas das vantagens ilícitas se deram com o senhor Pedro Barusco e que ele, em determinado momento, teria dito ao senhor que ficaria aspas, remanescente a ser entregue ao senhor Roberto Gonçalves. O senhor confirma isso, que ao senhor Roberto Gonçalves foi entregue algo remanescente de uma tratativa com o senhor Pedro Barusco, é isso? É o que eu entendi da operação, como foi me passada. É isso que eu entendi. O Pedro falou que teria algumas coisas, eu talvez tenha cuidado com a palavra remanescente, porque teria alguma coisa para ser paga, admito que seja remanescente, mas eu não posso garantir, mas teria alguma coisa a ser paga que não seria mais para ele, que seria paga a Roberto Gonçalves. E que ele teria sugerido ao Roberto Gonçalves, como ele tinha me usado para receber da UTC, que eu continuasse fazendo isso para o Roberto Gonçalves também, com quem eu já tinha um relacionamento profissional de algum tempo. Certo. E em que momento, independente de ser ou não uma quantia remanescente, o senhor soube quanto efetivamente deveria pagar ao senhor Roberto Gonçalves? Em que momento? Foi tratando diretamente com o senhor Roberto Gonçalves? Não, quem até me disse inicialmente que de um valor, qual era o valor que teria, acho que foi o Ricardo, que depois eu confirmei com o Roberto Gonçalves. E então, quando o senhor confirmou com o senhor Roberto Gonçalves quanto seria, qual foi esse valor acertado? O senhor se recorda? O valor eu não me recordo, porque eu não sei nem se... Eu sei o que eu recebi, porque nesses valores acontecia o seguinte: às vezes eles tinham acertado algum valor e nem sempre esse valor era pago no total, porque acontecia alguma coisa no caminho que eu não acompanhava. Eu nunca tive nenhuma reunião junto com o Roberto e com o Ricardo, nunca participei disso. Eu apenas era avisado que tinha valores para ser recebidos. Eu recebia, confirmava com o Roberto qual era o procedimento e passava esse dinheiro, então, para a conta lá de fora. Entendo. E, na realidade, para dizer a verdade, o Roberto foi, digamos assim, sequencialmente, eu só falei com o Roberto depois do Pedro me falar, e depois é que eu fui falar com o Roberto, depois do Pedro, do Ricardo, depois falei com o Roberto, e ele me confirmou essa operação. Então, em algum momento, embora o senhor não se recorde neste instante, o senhor teve uma conversa com o Roberto Gonçalves onde ficou acertado um determinado valor que o senhor pagaria a ele. Não valor. Ficou acertado que eu receberia os valores, foram falados números, né, que eu não me lembro agora, e quando fosse recebendo, eu iria avisando a ele que estava recebendo e como eu transferiria para ele. Isso é que foi acertado. Eu não me lembro se foi mencionado um valor, se era 3 milhões, 4 milhões, isso eu não me lembro se tinha esse valor. Eu me lembro que tinha um valor para ele receber da UTC e que seria me pago em parcelas que eu iria então transferindo para ele. Sim, mas ficou acertado que ele recebia um determinado valor, um valor específico, ou se ficou um valor em aberto? Isso, para mim, eu não sei. Poderia estar acertado entre ele, Pedro e Ricardo. Comigo não estava. Entendo. Ele em algum momento pediu para o senhor fazer esse parcelamento, ou esse parcelamento seria algo tratado com o senhor e quem pagava, a fonte pagadora? Eu era um executor, recebedor executor dos pagamentos. Eu não participei de divisão de quantas parcelas, de que valores de parcelas, isso eu não participei. Isso era acordo, possivelmente, dele com o Ricardo, não sei se Pedro estava envolvido ou não. Mas não era comigo que ia negociar, não fui eu que ia negociar com o Ricardo, me pague 200, 300, isso eu nunca discuti. Isso eu recebia, tinha informação que eu ia receber tanto, recebia e disponibilizava para ele. E essa vantagem indevida foi relativamente a esse negócio tratado com o senhor Ricardo Pessoa?
relativamente ao senhor Roberto Gonçalves? O que me foi dito, eu repito, tenho que dizer sempre a verdade, o que me foi dito, tanto pelo Pedro quanto pelo Ricardo, que eram, e acho que pelo próprio Roberto, que eram pagamentos relacionados a uma obra do Comperj. Certo. Para além desse negócio, o senhor fez outro pagamento de vantagem devida para o senhor Roberto Gonçalves, que não esse da obra do Comperj? Eu fiz pagamentos ao Roberto, como acabei de mencionar, sem ele ter me pedido, embora fosse obra, algumas coisas que ele, na realidade, quando começou o processo, ele não era nem gerente executivo. Quando eu efetuei a venda dos navios, porque a venda dos navios é feita no momento, depois é que eles estão sendo entregues. Quando eles são entregues é que eu recebi as comissões. E eu paguei essas comissões a ele, como o procurador falou, ele já nem estava, acho que mais lá, não sei. E eu paguei ele porque eu senti ele, como eu repito, eu não disse que ele me pediu, mas ele me deu uma informação que o pessoal ficou muito feliz, que teria mais navios, e eu resolvi, então, passar uma parcela das comissões que eu recebi para ele e remeti, que são aquelas parcelas que não são as de 300 mil dólares. Foram remetidos e ele sabia, eu falei para eles que eu estava dando para ele aquilo ali como uma participação na venda dos VLCCs. Uma última pergunta. Para além dessa informação que o senhor está dando de que ele lhe disse que as pessoas ficaram muito felizes com o seu serviço. Então, o Roberto Gonçalves disse ao senhor que as pessoas ficaram muito felizes com o seu serviço. E ele não lhe solicitou esse dinheiro. Mas, para além disso, houve algum tipo, alguma outra contraprestação para esse dinheiro? Do Roberto Gonçalves? Nada. Não, acho que ele não teve influência em nada, inclusive. Inclusive, eu devo dizer o seguinte, que eu conheci Roberto Gonçalves antes e, na realidade, ele sempre foi um profissional muito sério, muito fechado, e competente, e que nunca pediu nada, nem nunca ofereci nada para ele. Só aconteceu quando entrou nesse cargo, foi ver essa história, e aí era o sistema, desculpe, e aconteceu. Muito obrigado. Sem mais, excelência. Tem outros defensores no Rio de Janeiro aí que tem perguntas que eu não estou vendo aqui. Outros defensores? Sem perguntas, excelência. Pela defesa de Rogério Araújo, sem perguntas. Eu esqueci de dar a palavra à legislação. Tem perguntas? Não? Só um breve esclarecimento, Sr. Góes, do juízo aqui. Esses pagamentos que o senhor fez a pedido da UTC para o senhor Roberto Gonçalves, o senhor tem conhecimento da causa do pagamento? Por que eles estavam remunerando o Roberto Gonçalves ou antes o Pedro Barusco nesse contrato do Comperj? O que eles fizeram em troca? Excelência, desculpa, mas na realidade eu nunca acompanhei esse processo, esse projeto em si. Eu não sei dizer o que eles estavam fazendo. Eu sei que eram projetos nas áreas deles e na realidade, por exemplo, vários dos projetos que eu recebi para ele, eu, na realidade, não sabia qual era o serviço que ele fazia. Eu sei que ele recebia e pagava e operacionalizava, infelizmente, só para ele. E para esclarecer também, esses pagamentos que o senhor fez, então, de depósitos de 300 mil dólares pela conta Maiana Trading, essas de 300 mil eram relativos à intermediação da UTC, isso? Foram me pagos pela UTC para pagar para o Roberto pelo serviço que eu entendia, alguns serviços que ele fez no Comperj. Aqueles valores que o senhor pagou a ele a título de comissão pelo VLCC, pelos navios, isso foi feito da mesma forma também nessa conta, conta Miami Trading, não? Foi feito pela Maiana, estão declarados desde a minha delação lá e foi por, vamos dizer assim, por minha vontade. Tá. Mas esses pagamentos foram feitos também para essa conta West Cross ou para alguma outra? Para a mesma conta, porque eu só fui fazer isso, eu já tinha feito acho que umas duas pelo menos da UTC, e depois dessa conversa eu achei que eu poderia pagar para ele. Falei a ele que ia dar uma participação e eles podem botar na mesma conta e eu mandei para a mesma conta. E os depósitos nesse caso foram de que valor? O senhor se recorda? Acho que são 4 ou 5, acho que são 5 valores entre
70 e qualquer coisa e 90 mil dólares. Dá 400 e poucos mil dólares. Eu não tenho os números exatos agora, Excelência, mas estão todos bem detalhados. Eu entreguei os extratos, todos estão bem no processo. Então, estão lá bem claro explicado. Então esses de 300 são exclusivamente da UTC? Sim, senhor. Tá bom. E o que significa essa sigla VLCC? É Very Large Crude Carrier. É o navio de carregar, navio de alta capacidade de carregar óleo cru. Tá ótimo. Para esclarecimentos do juízo, eu então declaro encerrado o depoimento do Sr. Mário Frederico de Mendonça Góes. Pode interromper a